Boa noite. Tudo bem? Meu nome é William, como já foi dito, né? Eu sou um trabalhador do Centro Espírita Seara do Mestre, que fica aqui, próximo aqui na Vila Rubi, perto do Céu Vila Rubi, né? Trabalho lá já há algum tempo, já vim aqui, acho que é a segunda ou terceira vez que eu venho aqui. Terceira, né? Tá vendo? A memória tá boa. E hoje a gente vai falar uma lição desse livro aqui, ó, que é um livro do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, né, ditado pelo Espírito do Emmanuel, chamado Caminho, Verdade e Vida. Tá? Quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro, são várias lições muito curtas, mas de uma profundidade muito grande, tá? É tão profundo que o Emmanuel, ele pega um versículo do Evangelho, da Bíblia, né? E ele pega um versículo e desse versículo ele tira um ensinamento, que é fabuloso, assim, é incrível como eu fico abismado da capacidade do Emmanuel, assim, de abstrair o conteúdo tão profundo de um trecho tão pequeno de uma obra. Obviamente que eu não vou ler para vocês, né, porque eu acho que não tem a necessidade, mas eu vou ler assim duas partes. Eu vou ler primeiro para vocês aqui o versículo que o Emmanuel pega, e depois eu vou ler no finalzinho, eu vou ler o último parágrafo, que eu acho que ele dá uma amarrada no objetivo, né, dá uma amarrada na palestra, né? Então eu vou ler aqui, vou só pegar aqui a luz aqui, tá? Então assim, eu não falei o tema, né? A intuição, tá, gente? E assim, ó. Por que a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falavam inspirados pelo Espírito Santo? Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes vocês estarem perdidos em algum lugar, e aí de repente fala assim, olha, vai para lá, não vai para cá não. Já aconteceu com vocês isso? Já aconteceu comigo algumas vezes isso. Geralmente, eu sou teimoso e talvez me falte um pouco mais de fé também. E eu não dou ouvidos. E quando isso acontece, que é uma coisa mais corriqueira, eu me perco no meu caminho, né? E às vezes que eu dou ouvido a isso, eu encontro o que eu estava procurando. Geralmente você está na rua, né, num lugar que, pelo menos comigo, tá? Eu estou dando o meu exemplo aqui, né? De estar num lugar e aí eu ter que ir numa rua, e aí não saber se eu subo, se eu desço, você fica naquele impasse, e aí vem aquela coisinha, sobe. E aí eu vou e subo. Né? Então, caminha um pouco mais. Aí às vezes eu com preguiça de caminhar um pouco mais, não, vou para cá que é mais perto. Vou tentar aqui primeiro que é mais perto. Aí chego naquele lugar que era mais perto e não era. E às vezes quando eu digo, não, sobe. Aí eu vou e subo, eu achei. É como se fosse uma coisa minha, né? Tem uma história de um rapaz que ele estava no mercado, e ele estava no mercado e de repente ele recebeu uma vontade muito grande ele teve uma vontade muito grande de comprar leite. Mas ele não foi no mercado comprar leite. Ele veio fazer outra coisa lá. Mas viu aquilo e ele lutou contra aquela vontade de comprar o leite, né? Mas aí ele foi e comprou o bendito do leite lá, por lá 2 caixinhas de leite, né? Aí comprou, colocou no carro, passou com as outras compras, né? Desculpa, colocou no carrinho, né? Passou nas outras compras, guardou, foi até o carro. Quando ele chegou até o carro, ele foi embora. E ele começou a fazer um caminho diferente do que ele estava fazendo. Mas onde eu tô? O que eu estou fazendo? Né? É tipo, entra aqui, sai lá, vai mais adiante, para aqui. E aí ele parou. Mas o que eu estou fazendo? Ele se questionando, mas atendendo o pedido. Para aqui. Aí ele parou e na frente de um portão. Nisso, na frente do portão, saiu uma mulher
com a criança chorando, chorando. E aí ele virou e falou, nossa moça, tá tudo bem, né? Aí a moça começou a chorar também. Falou, não, que minha filha tá com fome, eu não tenho leite para dar para ela, ela tá com fome. Aí ele falou, não, tá aqui, ó. Aí deu os 2 litros de leite para a moça, que obviamente ficou feliz, né? E voltou para casa e ele seguiu o caminho dele. Num outro momento, aconteceu com o Chico, que ele tá em casa, e chega um amigo dele na casa dele, lá que foi lá visitá-lo, né? E o Chico tá meio incomodado ali. E aí o amigo chega e aí o Chico fala, fulano, que bom que você chegou, você tá de carro? Aí o amigo fala, Chico, eu tô de carro como sempre, né, Chico? O que aconteceu? Tem como você me levar em determinado lugar? Ah, tá bom, Chico, mas onde você quer ir? Ele falou, não, eu vou te mostrar no caminho. E aí eles entraram dentro do carro, né? E aí o Chico foi, entra aqui, vira lá, vai ali, vem pra cá, corta pra lá, para aqui. E aí pararam. E aí eles entraram como se fosse um prédio, né? Entraram naquele lugar, aí eles foram andando, o Chico bateu numa casa, quando abriu, aí uma senhora recebeu ele, Chico, eu estava pensando em você, rezando muito para você vir aqui, Chico. Olha a minha situação, como que estão as minhas crianças e tudo mais. E o Chico tinha levado uma cesta básica. E aí deu para aquelas pessoas uma cesta básica. E aí, no final ali, né, o Chico fez um evangelho ali, né, tipo um evangelho no lar, deu passe em todo mundo, né? E aí pediu para o amigo dele dar um passe nele, como era costumeiramente o Chico fazia. Sempre que lhe acontecia isso, ele pedia para tomar um passe também. O que é isso, né? Isso é um fenômeno mediúnico, da mediunidade. Quem aqui é médium? Tem alguém aqui que não é médium? Foi a pergunta que eu fiz. Tem alguém aqui que não é médium? Tem alguém aqui que não é médium? Porque a doutrina diz que todos nós somos médiums. Todos nós somos dotados da capacidade mediúnica. Tem um autor, que é o Hermínio Miranda, que ele vai falar que existem 2 tipos de mediunidade. A mediunidade estática e a dinâmica, né? E a mediunidade dinâmica é aquela mediunidade da visão, da audição, né? Da psicofonia, né? Que a gente vê, ouve, fala, passa. E aquela mediunidade estática é aquela da intuição, do suporte numa reunião mediúnica, num trabalho mediúnico. Eu não sei aqui quem teve oportunidade aqui de participar de um trabalho mediúnico, ouvir alguma coisa. Geralmente você tem lá os médiuns, mais ou menos organizado assim, vai dependendo muito de cada casa, né? Você tem os médiuns dinâmicos que ficam à mesa, né? Ali para dar essa passividade, né? Da psicofonia, da psicografia. E você tem os que dão suporte, ali como os passistas, né? Que acabam dando um passe. E você também tem os dialogadores, que é aqueles que ficam para atender ali através da passividade no diálogo com os espíritos através do médium, né? Então, esses trabalhadores, eles estão sempre, o tempo todo, sendo intuídos no trabalho, né? Ali é o que falar, o que dizer, né? A ouvir, na verdade, muito mais do que falar, né? Porque esse trabalho do dialogador chama-se dialogador, mas devia ser escutador, né? Eu vi que aqui embaixo, antes de vocês chegarem a Congo, vocês passaram no atendimento fraterno, ali embaixo, né? Atendimento fraterno, que vocês chamam aqui também, ali no atendimento fraterno. Então, muito provavelmente, o atendente fraterno ali, em alguns momentos, ele é inspirado a dizer a palavra, a ouvir e aí a dizer aquela palavra. Isso é intuição, né? E isso advém dessa nossa capacidade mediúnica. Então quem está lá trabalhando no atendimento fraterno está mediunizado? Está trabalhando mediunicamente também, porque todos nós somos médiums. E esse trabalhador que está lá, ele está lá se predispondo a um trabalho, né, onde nós vamos lá conversar, né, e a espiritualidade, através da nossa conexão da prece, vem e
nos ajuda com a energia, com a palavra, com a escuta atenta, né? Procurando deixar de lado os nossos preconceitos, para que a gente possa levar algum conforto e esclarecimento àqueles que chegam até aqui, nessa casa. Então a espiritualidade acaba nos usando nesses momentos para esse tipo de situação. E isso pode acontecer em qualquer outro lugar, em qualquer momento, às vezes no trabalho. Às vezes fala no trabalho, do nada alguém vem e fala... Eu tenho uma amiga, ela já desencarnou já, né? E ela estava passando por um problema, ela trabalhava no metrô. E aí ela trabalhava no metrô na bilheteria, né? E aí ela estava um dia muito triste, assim, muito, né? E ela falou que ela olhou para o outro lado da linha, passava o trem aqui, do outro lado da linha tinha uma outra bilheteria, porque não é igual hoje, né? Que você entra o mesmo bilhete, você sai, antes não, você saía da bilheteria, você saía do metrô, para você entrar você tinha que pagar, né? Para pegar outro trem você tinha que pagar cada trem que você tomava. Então, do outro lado tinha uma bilheteria. E ela ali estava meio triste e tal. E do outro lado, um colega dela fez assim para ela, assim... fez uma comemoração mais animada para ela. E ela falou que aquela energia fez tão bem para ela naquele momento. Ele não disse nada para ela. Ele só a viu e mostrou felicidade em vê-la, né? E ela ficou... E aquilo mexeu com ela e transformou o dia dela naquele momento. Então... Às vezes nós somos esse instrumento, né? Mas para nós sermos esse instrumento, a gente tem que estar conectado num pensamento de positividade, né? De desejo de amparo, de ajuda, né? Então, como que nós nos colocamos? Como que nós nos portamos no nosso dia a dia, né? O que eu quero dizer mais abertamente é: nós estamos conectados com o quê? Porque se nós somos médiums, se nós somos esse médium, todos nós somos médiums, então aqueles companheiros que não têm o mesmo pensamento, o mesmo desejo de espiritualização, não são. Porque eles não conhecem o espiritismo, ou não professam a religião, eles não são médiums. Parece que você colocando isso, teu nome é? William. William. Mas mesmo assim, falando da mediunidade, tudo isso assim, eu estava pensando aqui, assim, que parece que tem algo em nós que sabe. E que às vezes nós estamos tão desatentos a isso, e quando nós nos colocamos assim, mais atentos com a vida, com os momentos da vida, parece que algo sabe em nós e faz com que essas situações que você colocou aconteça também, né? Porque às vezes tem pessoas que não têm nem consciência dessa mediunidade, Sim. E eles fazem cada coisa assim que a gente fala, como acontece, Sim. né? Tem um poder que faz isso acontecer. Como é seu nome? Desculpa. Oi? Como é seu nome? O nome do seu? Érico. Isso. Como o Veríssimo, o escritor? Como o Érico Veríssimo? Érico, nós somos seres espirituais. Todos nós somos seres espirituais. A nossa essência é essa, né? Nós somos seres espirituais. O que nós não somos é seres espiritualizados, né? Então, pelo fato de sermos seres espirituais, a gente tem no nosso cerne, vamos dizer assim, de algum lugar lá na nossa memória, escondido, apagado, a gente tem essas reminiscências dessa espiritualidade por sermos seres espirituais. Nós somos criados assim, né? Aí nós vemos na matéria, e o objetivo de nós estarmos aqui nessa encarnação é nos tornarmos esse ser espiritualizado. Então, esse processo de encarnar e desencarnar é esse processo de espiritualização. Eu uso espiritualização, aí eu vou falar uma blasfêmia aqui agora, é que eu não gosto muito do termo evolução, tá? Eu gosto do termo espiritualização. Eu acho que o Kardec usou o termo evolução, porque vem a questão lá do Darwin, tal, da mudança, né? Mas eu acho que o termo, para mim, né, eu querendo mudar o espiritismo, né?
o termo mais adequado é espiritualização, tá? Então, essa ida e vinda da espiritualidade vai fazer com que a gente... Eu vou usar aqui um grafo aqui, mas eu também não gosto muito dessa ideia de ascensão, né? Vai fazer com que a gente evolua, né? Nesse sentido de nos espiritualizarmos, de dar essa guinada. Então, são esses processos. Então, ir e vir, a gente se espiritualiza tanto aqui na matéria quanto na espiritualidade, tá? É um processo que se dá dos dois lados. Então, toda oportunidade que nos é dada é uma oportunidade de nos desenvolvermos espiritualmente, né? De sermos esse ser espiritual, mas ser um ser espiritual e espiritualizado, né? Então, dentro desse contexto, todas as oportunidades elas servem para isso, ou deveriam servir para isso. Aí depende de uma única pessoa, depende de um único fator, né? Que é nós e de nós querermos. Porque para nos espiritualizarmos, a gente não precisa necessariamente ser espírita, né? Eu não sei se todo mundo aqui é espírita. Vocês são espíritas? Não precisa de afirmação não, tá? É só uma indagação. Porque assim, eu tenho amigos, por exemplo, que não acreditam em Deus, que são extremamente espiritualizados, e eu tenho amigos que acreditam em Deus e são extremamente materialistas, se apegam nos preconceitos, sabe, assim, não refletem sobre as coisas, porque eles acham que eles são, como eles são espíritas, né? Então eles já estão curados, porque a partir do momento que ele se converteu, ele acha que ele é melhor, né? Mas se convertemos ao quê? Né? E aí, dentro desse processo, a espiritualidade vai nos conduzindo e nos amparando de acordo com as nossas necessidades e potencialidades. A espiritualidade sabe, né, o que cada um de nós pode dar. É claro que a gente sempre espera que o outro dê mais do que ele pode. Não sei se isso é uma coisa positiva, tá? Mas existem alguns companheiros que conseguem ir além disso, né? E a espiritualidade, né, dentro desse contexto de nós sermos médiuns e nos comunicarmos o tempo todo, que é uma coisa que o Kardec também vai falar lá no Livro dos Espíritos, né, que a espiritualidade ela está o tempo todo com a gente. E em alguns momentos, essa espiritualidade ela que nos conduz, né, mais do que o que a gente imagina, né? Então, isso tá no nosso cerne, né? A gente não acredita, mas também não desacredita, sabe? Eu tinha um professor na faculdade, a minha primeira faculdade, eu fiz faculdade de História. Eu tenho um professor maravilhoso, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas ele falava assim, olha, eu não acredito em nada. Mas aí ele colocou a perna dele em cima da mesa assim, levantou a calça assim, e tinha lá uma fita lá da Nossa Senhora Aparecida. Mas vai que tem. Então, né? Eu achava aquilo fabuloso. Eu já era espírita, né? Eu sou espírita desde muito cedo, me converti. A minha família foi assistida nessa casa. Eu já falei isso aqui uma vez. A minha família foi assistida dessa casa que, muito tempo atrás. Tinha um trabalho aqui de sopa. Eu cheguei quando ainda tem ainda. Eu cheguei a trabalhar na sopa, distribuindo sopa, pão, distribuía pão para as pessoas no domingo. A rua aqui ficava cheia aqui no de domingo. Eu fui assistido aqui da casa durante um tempo. Então a espiritualidade, o primeiro contato que eu tive com o espírito foi aqui. Tinha a moça que fazia sopa, uma portuguesa, eu não lembro o nome dela. Ela morava aqui na rua, aqui do lado aqui. E aí um dia ela estava ria, mas ela dava risada. Aí falaram para mim que o espírito tinha baixado nela. Obviamente que eu fui morrendo de medo, né? Não queria nem passar perto dela. Era um menino, né? Era uma criança. Então a espiritualidade, retomando, né? Então a espiritualidade ela vai nos usar de todas as formas para que a gente consiga lidar com isso. Então isso está no nosso cerne, para a gente consiga lidar com essas questões nossas. E aí tá, o que é isso, né? A gente está rodeando, né? E não está chegando, aparentemente parece que não está chegando em lugar nenhum. Mas a ideia é que a gente se melhore. Mas só que às vezes para a gente se melhorar, a gente precisa sair da gente. Né? A gente precisa sair da gente. O que é isso, ele sair da gente? É desdobramento? Não é isso que eu estou falando. Não é mediunidade a esse ponto. Tá? O que eu estou falando é que muitas vezes é a gente
entender as nossas limitações, entender as nossas dores e entender que o outro também tem dores e tem limitações. E que a gente possa, de alguma forma, levar algum alívio para o outro. Porque pode ser que levando algum alívio para o outro, eu também tenha algum alívio dentro desse processo. Né? E aí quando eu faço esse tipo de ligação, eu estou me dispondo a sair de mim, das minhas dores, das minhas angústias, dos meus problemas, para me doar um pouquinho para o outro. Um pouquinho. E o que é isso? É aquilo que eu falei para vocês. É às vezes olhar o companheiro lá do outro lado e ficar feliz com a presença dele e demonstrar isso. Oi, como é seu nome? Pode ser o seu. Como? Ô, Bianca, que felicidade vê-la você aqui, vendo a minha palestra. Você nem sabia que eu ia estar aqui hoje, né? Eu também não sabia que eu estava aqui, mas fico muito feliz, viu? Pronto. Mudei a sua vida, Bianca? Completamente. Fala que sim. Isso, obrigado, obrigado. A minha você mudou agora, concordando comigo, mentindo assim para mim desse jeito. Então, assim, são coisas às vezes que podem parecer pequenas, mas talvez faça muita diferença para outras pessoas, para o outro, né? E assim a gente vai caminhando. E quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente se conecta num outro patamar de energia, num outro patamar de pensamento, e a gente atrai essas energias também. E ao contrário, também se faz assim. Né? À medida que eu fico cada vez mais afogado nas minhas mágoas, nas minhas angústias, nas minhas dores, começo a me sentir incapaz, é o tipo de energia que eu emano, que é o tipo de companheiros espirituais que eu vou trazer para perto de mim. E eu não estou falando aqui de positividade tóxica não, tá, gente? Todo mundo sabe o que é positividade tóxica? Eu vou dar um exemplo muito bacana assim. Vamos imaginar que essas cadeiras aqui são todas árvores, tá? E aí elas pegaram fogo. Todas elas pegaram fogo. Mas sobrou essa cadeira aqui. Todas as outras pegaram fogo. Mas sobrou essa aqui suja, cheia de cinza, tal, do lado queimou, mas ela ficou aqui. Mas tudo pegou fogo. Aí a gente vai fazer o quê? Vai falar, nossa, essa cadeira sobrou. Que maravilha! Sobrou essa cadeira, mas está tudo destruído. Aí a gente não consegue ver o que está tudo destruído, e aí vê só essa cadeira. Isso é positividade tóxica. Porque talvez essa cadeira não serva para nada. Nada. Talvez ela vai morrer, ela vai se sentar nela, ela vai cair. Mas a gente olha e fala, não, nossa, sobrou essa cadeira. Que maravilha! Oh! Não sobrou nada. E reconhecer isso é positivo. Reconhecer que as coisas estão mal é positivo. Tá? A gente tem que reconhecer. Porque se a gente não reconhece que está doente, a gente não vai buscar cura. A gente não vai buscar melhora. Então a gente precisa se reconhecer, a gente precisa se visitar. Quando a gente faz todo esse processo, a espiritualidade vem nos ajudar. Ela vem nos amparar. Né? Ah, William, então você curado. Aí depende que a gente tem que ver o que é o entendimento de cura das coisas também. Tá? Se a gente trabalhar nesse contexto que nós somos seres espirituais e que nós encarnamos e reencarnamos, em certo sentido, talvez as nossas a doença que nós trazemos fisicamente seja o remédio da nossa cura. Tá? Então ele está dizendo então que eu estou doente e eu não preciso ir no médico porque a doença que eu estou aqui é a minha cura espiritual? Não estou falando isso não. Estou falando que pode ser, talvez seja, mas a gente precisa ir no médico procurar ajuda. A gente precisa ir procurar espiritualidade. A gente precisa... Porque isso faz parte do quê? Dessa positividade. Eu sei que eu preciso de ajuda e eu vou fazer o quê? Eu vou atrás da ajuda. Eu sei que eu tenho limitações, mas eu também posso ajudar. Então, eu posso ajudar em certa medida. Então, eu vou fazer isso. Então, quando a gente faz essa relação dessa positividade, dessa esperança, desse entendimento e de busca de espiritualização, a gente vai se conectar com esses companheiros da espiritualidade, que vão nos usar para aliviar as dores do outro, o sofrimento do outro, para a gente ouvir, gente. Ouvir. Quem consegue ouvir?
Quem consegue ouvir? Sabe quantas vezes eu já fui desabafar e tive que ficar calado? Porque a pessoa desembestava a falar. Eu contava uma coisa e ela falava, não, mas na minha família, minha mãe, o meu pai, o meu cachorro. E eu precisava que alguém me ouvisse. E aí eu fazia o papel contrário. Aí eu ouvia. E aí algumas vezes eu fiquei triste, fiquei chateado, falando, mas eu preciso que alguém me ouça. Eu preciso falar para alguém. Mas aí as pessoas olhavam para mim, não sei, por cargas d'água e achavam que eu era esse ouvido. E que talvez eu seja mesmo. Né? E que talvez eu seja. Então, é esse entendimento que a gente tem que buscar para nós. Isso dentro do nosso trabalho, a gente falou do Érico Veríssimo aqui, né? De outros escritores, né? De outros trabalhos. Então, quantos trabalhos artísticos, né? Não foram inspirados, né? Por essa... Né, falar o Van Gogh da vida, é que eu gosto muito de Van Gogh, tá, gente? Lá, fazendo lá os seus trabalhos lá, né, Picasso, né, ou outros, né, que vão observando, né. Eu queria dar um exemplo de um aqui, que ele trabalhava com escultura, que vai me fugir o nome dele aqui agora, vocês vão me desculpar. Mas é muito bacana o trabalho dele. É tão minucioso, que ele estava esculpindo uma mulher e aí tinha uma modelo. E aí, todo dia ele olhava e tinha que refazer a barriga dela. Aí no outro dia ele ia lá e tinha que refazer a barriga dela de novo. Aí ele falou, o que está acontecendo? Que todo dia sua barriga está diferente. Aí ela descobriu que estava grávida. E aí, observando, ele via que ele olhava lá e olhava para a barriga dela, olhava, ué, mas não é a mesma barriga. Olha só, a minúcia, né? E é assim que a gente tem que buscar nos entendermos, né? Nessa percepção do outro, da gente, do outro, né? Lembra lá do avião, quando a gente está lá no avião? Aí eles falam o quê? Olha, quando as máscaras caírem, o que a gente faz quando a máscara cair? Eu pego e coloco no meu filho, né? Ah, eu vou salvar a mãe, as mães horrorosas. Eu tenho uma teoria sobre mãe, tá? Toda mãe é horrorosa, tá? Um dia eu explico pra vocês a teoria. Aí você vai lá na mãe, ai, coloca na criança. Não, quando meu filho vai... Aí você morre. Aí o que vai acontecer? Seu filho vai morrer também, né? Então, quando as máscaras caem lá no avião, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente coloca na gente, respira, coloca no outro. Não é assim? Então, a gente precisa cuidar da gente. E aí essa conexão com a espiritualidade, de pensamento, de desejo de ajuda, de fraternidade, de trazer um combustível melhor para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa arte, para a nossa religiosidade, é essa ligação que a gente vai ter. E a espiritualidade vai nos amparar, nos intuindo, nos orientando, nos direcionando, né? Dando para a gente caminho e criando oportunidade de trabalho. Eu vou falar uma coisa para vocês e pode parecer mentira, mas sabe qual é o trabalho mais difícil para mim que eu quis fazer a vida toda? Esse aqui de dar palestra. Eu vi os amigos dando palestra, sabe, assim, e falava, nossa, que maravilha essa palestra, eu quero fazer isso. Aí eu fui fazer isso. Agora tá melhor, viu, gente? Agora tá melhorzinho, mas era ruim, viu? Mas era ruim. Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci que precisava trabalhar para fazer isso. Precisava estudar, precisava ler, sabe? Precisava preparar um material, precisava ver filme, precisava ler a obra, precisava buscar, pensar no tema, criar uma técnica. Não é só chegar lá e falar. Na minha cabeça, as pessoas chegavam lá e falavam. E ficava lindo. Né? Mas não é assim. Então a gente precisa de buscar, precisa de entender, precisa de saber, precisa ter um embasamento para que as coisas aconteçam. Então, quanto mais embasamento, mais conhecimento a gente tiver e esse desejo de espiritualização, nesse sentido, né? De buscarmos, de entendermos, mais fácil ainda fica para a própria espiritualidade nos ajudar. O Chico Xavier, por exemplo, que sempre quis escrever, né? E aí ele ia lá psicografar, né? Psicografava, né? Mas o Chico Xavier ele foi aprender a escrever.
Ele foi atrás de como que escreve, como é que faz. Ele lia muito também, né? Então ele foi lá, porque saber escrever facilitava a vida do espírito, que estava ali junto com ele ali, né? O espírito precisava pegar na mão dele, ele sabia escrever também. Então ele ia usar do conhecimento que ele tinha, né, para facilitar o processo da espiritualidade. Então, o tempo todo nós somos usados pela espiritualidade, o tempo todo, porque nós somos médiuns, tanto no desejo de fazer o bem, como no desejo de fazer, vou usar o termo fazer o mal, né, ou na nossa ignorância, né. Então, o tempo todo nós somos usados, aí depende de nós, né, que caminho que nós vamos seguir nessa nossa senda de desejo de nos espiritualizarmos ou não, e que contexto nós vamos permitir que a espiritualidade nos influencie, né? E o que eu desejo para mim e para a nossa humanidade, né? Para minha família, né? O que eu ofereço para eles, né? Eu não estou falando aqui só de oferecer sim, às vezes de oferecer o não, que é tão importante às vezes, né? A gente precisa dizer não, não quero, não dá, agora não, daqui a pouco, né? Então, qual o contexto que a gente faz isso? A gente precisa ter essa ciência, esse entendimento, né? Para aí a gente poder desenvolvermos a nossa espiritualidade e seguirmos esse nosso caminho de espiritualização, porque nós somos o quê? Nós somos seres espirituais. Numa jornada buscando a espiritualização. Todos nós nesse planeta. Nós aqui, o cara ali na igreja, o cara ali no boteco ali do lado, todos nós estamos na mesma jornada. Talvez só num momento diferente da vida. Tudo bem? Então eu falei para vocês que eu ia ler uma última partezinha aqui. E eu vou ler aqui, tá? Rapidamente aqui, o último parágrafo. Vamos ver se aqui a luz me ajuda, que eu sou meio cegueta. Ó. Então é assim, ó. A faculdade intuitiva é instituição universal através de seus recursos recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Então, quem permite que todas essas coisas venham acontecer é Deus. Então, que a gente possa, a cada momento das nossas vidas, buscar essa conexão com a espiritualidade através do nosso desejo de mudança e de melhora. Tá? Muito obrigado e até a próxima.